Se você está começando a investir, provavelmente já se perguntou: com esse dinheiro extra no final do mês, devo pagar minha dívida mais rápido ou aplicar em investimentos? Esse é um dos dilemas mais comuns entre jovens que querem tomar decisões financeiras inteligentes. Não é uma escolha fácil, porque envolve dois caminhos aparentemente bons: reduzir sua carga de dívidas ou aumentar seu patrimônio. Mas, no fundo, há uma pergunta crucial: o que vai te deixar mais rico no longo prazo? A resposta não é emocional, nem baseada em modismos. Ela depende de cálculos reais, taxas de juros, horizonte de tempo e perfil de risco. O fato é que muitos jovens cometem o erro de priorizar o investimento sem entender o custo real da dívida que carregam. Outros, por medo, pagam tudo antecipadamente, deixando de aproveitar oportunidades de crescimento. O equilíbrio entre essas duas estratégias é fundamental. E, mais importante, essa decisão não é única. Ela muda conforme sua fase de vida, tipo de dívida, taxa de juros e retorno esperado dos investimentos. Neste vídeo, vamos desmistificar essa escolha. Vamos analisar de forma clara, prática e realista quando vale mais a pena amortizar seu financiamento, como um imóvel, carro ou crédito pessoal, e quando é melhor investir esse dinheiro. Tudo com base em dados, matemática financeira e cenários reais do Brasil. Você vai entender como comparar a taxa de juros da sua dívida com o retorno esperado dos investimentos. Vai aprender a calcular o custo de oportunidade e a importância do fluxo de caixa. Além disso, vamos falar sobre a diferença entre dívidas boas e ruins, e como o tempo influencia diretamente essa decisão. Este não é um vídeo de opinião. É um guia prático para quem quer tomar decisões conscientes. Porque, no fim das contas, educação financeira não é sobre ganhar mais dinheiro, mas sobre usar o dinheiro que você tem da forma mais inteligente possível. Vamos começar entendendo o que é amortização e como ela funciona na prática. Muita gente acha que pagar a dívida mais cedo é sempre a melhor opção, mas isso depende de vários fatores técnicos. Amortizar significa reduzir o saldo devedor do seu financiamento, o que diminui os juros futuros e pode encurtar o prazo do contrato. Isso é positivo, sim, mas só se o custo dessa dívida for maior do que o retorno que você conseguiria investindo. É por isso que precisamos comparar taxas. Se o seu financiamento está a B% ao mês de juros, cerca de 26% ao ano, e você consegue um investimento que rende a % ao mês, 12,7% ao ano, amortizar faz mais sentido. Agora, se você tem uma dívida a 0,9% ao mês, próximo à inflação, e consegue investir em um ativo com retorno médio de 1,2% ao mês, o investimento pode ser mais vantajoso. Mas atenção, isso não leva em conta o risco. Investimentos têm volatilidade. Dívidas, não. Quando você amortiza, está garantindo um retorno certo. A economia com os juros que não será cobrado. Já o investimento é uma expectativa, não uma certeza. Então, mesmo que o retorno projetado seja maior, você precisa estar confortável com a possibilidade de perder dinheiro. Outro ponto importante: o impacto emocional. Pagar dívidas traz alívio psicológico. Muitos jovens se sentem mais seguros sem dívidas, o que melhora a qualidade de vida. Isso tem valor. Porém, não pode ser a única razão para tomar uma decisão financeira. Temos que equilibrar emoção e racionalidade. Nesta primeira sessão, o objetivo é te apresentar o dilema com clareza. Não existe uma resposta mágica. O que existe é um método para decidir com base em números, não em pressão social ou medo. A partir de agora, vamos aprofundar cada um desses pontos para que você saia daqui com uma direção clara. Antes de decidir entre amortizar ou investir, você precisa saber exatamente quanto está pagando de juros na sua dívida. Muitos jovens olham apenas para a parcela mensal e acham que estão pagando pouco. Mas o que importa de verdade é a taxa de juros efetiva, aquela que inclui juros, IOF, seguros e outros encargos. No Brasil, financiamentos imobiliários, veículos e crédito pessoal têm taxas muito diferentes. Um financiamento de carro pode ter juros de 1,8% a 2,5% ao mês.
Um crédito consignado pode variar entre 1,2% e 2%. Já um financiamento imobiliário com taxa prefixada pode estar entre 0,7% e 1,2% ao mês. E o pior, o cartão de crédito rotativo pode ultrapassar 15% ao mês, mais de 400% ao ano. Essa diferença é gigantesca. E é por isso que a primeira regra é: dívidas caras devem ser quitadas antes de qualquer investimento. Se você tem dívida no cartão, cheque especial ou empréstimo com juros acima de 10% ao ano acima da inflação, amortizar é sempre a melhor opção. Não há investimento no Brasil que, com segurança, renda mais que isso. Mas e se a dívida for mais barata? É aí que entra a análise detalhada. Você precisa calcular o custo efetivo total, CET, do seu financiamento. Esse número leva em conta todos os encargos e te mostra o verdadeiro custo do crédito. Bancos nem sempre são transparentes com isso, então é essencial pedir esse dado no contrato ou usar simuladores online. Imagine que você tem um financiamento de R$100 mil a 1% ao mês, em 120 parcelas. Com amortização antecipada de R$10 mil, você pode reduzir o prazo em 15 meses ou diminuir o valor das parcelas. Em ambos os casos, você economiza juros, que podem somar dezenas de milhares de reais. Esse é o ganho real de amortizar. Agora, compare isso com o que você provavelmente ganharia investindo esses R$10 mil. Se aplicar em Tesouro Direto IPCA+, com retorno real de 4% ao ano, ou em CDB a 105% do CDI com Selic a 11%, seu retorno pode ficar entre 0,8% e 1% ao mês. Ou seja, menor que a taxa da dívida. Nesse caso, amortizar é matematicamente mais vantajoso. Mas atenção, se sua dívida for a 0,7% ao mês, como alguns financiamentos imobiliários com SFH, e você investir em um fundo de ações com retorno médio de 1,3% ao mês no longo prazo, o investimento pode sair na frente. Claro, com risco. Mas o potencial de ganho é maior. Outro fator: a correção monetária. Muitas dívidas são corrigidas pela inflação, IPCA ou TR. Se a sua dívida é corrigida pela inflação mais juros, e você investe em ativos que superam a inflação, o investimento pode valer mais a pena. Por exemplo, um imóvel financiado com IPCA mais 5% ao ano pode ser mais barato que o retorno de um fundo imobiliário que rende IPCA mais 6%. Mas não se esqueça, o investimento não é garantido. A bolsa pode cair. O CDI pode cair. O cenário econômico muda. Já a economia com juros ao amortizar é imediata e certa. Por isso, quanto maior a taxa da dívida, mais claro fica que amortizar é a melhor escolha. Resumindo, antes de investir, entenda o custo real da sua dívida. Se for acima de 1% ao mês, ou 12% ao ano, priorize o pagamento. Se for abaixo disso, e você tiver perfil de risco, pode valer a pena investir, mas só depois de ter um bom planejamento. Agora vamos para o outro lado da moeda. Quanto você pode realmente ganhar investindo no Brasil? Muitos jovens sonham com retornos de 2% ao mês, mas a realidade é mais modesta e sustentável. O primeiro passo é entender que não existe retorno garantido, exceto em títulos públicos prefixados ou NTN-B. Tudo o que está acima do CDI ou da Selic envolve risco. E quanto maior o retorno esperado, maior o risco. Vamos aos números reais. Um CDB a 110% do CDI, com Selic a 11%, rende cerca de 12,1% ao ano. Em juros compostos, isso dá aproximadamente 0,95% ao mês. Um tesouro IPCA+ com vencimento em 2045 rende hoje cerca de 5,5% ao ano acima da inflação. Se a inflação for 5%, seu retorno total será 10,8% ao ano, ou 0,86% ao mês. Fundos de ações, no longo prazo, 10 ou mais anos, têm retorno médio de 12 a 14% ao ano, mas com volatilidade alta. Em alguns anos, você perde 20%. Em outros, ganha 30%. Média não é garantia. E a bolsa pode ficar estagnada por anos. Fundos imobiliários, FIs,
podem render entre 15% e 20% ao ano em dividendos, mas o valor do ativo pode cair. Se o mercado imobiliário desaquecer, você ganha rendimento, mas perde na valorização. Agora, compare isso com o custo da sua dívida. Se você tem um financiamento a 1,3% ao mês, nenhum investimento de baixo risco vai superar isso. Até mesmo a bolsa, com retorno médio de 1% ao mês, pode não compensar. Mas se sua dívida for a 0,7% ao mês, e você investir em ações com retorno médio de 1,2% ao mês, o investimento pode ser mais vantajoso, no longo prazo. Outro ponto: imposto de renda. Investimentos têm tributação regressiva, até 15% no longo prazo, mas dívidas não. Então, o retorno líquido do investimento é sempre menor que o bruto. Além disso, há o custo de oportunidade de não ter o dinheiro disponível. Se você investe, não pode usar esse recurso para emergências. Já ao amortizar, você reduz a pressão mensal e aumenta sua margem de segurança. Por fim, considere o efeito da inflação. Se sua dívida é corrigida pela inflação, e você investe em ativos que superam a inflação, o investimento pode preservar, ou aumentar, seu poder de compra. Mas, novamente, isso depende do horizonte e da paciência. Conclusão: para decidir entre amortizar ou investir, você precisa comparar taxas reais, pós-imposto, com risco ajustado. E entender que o retorno do investimento é uma média histórica, não uma promessa. Os juros compostos são conhecidos como a oitava maravilha do mundo, mas eles podem trabalhar a seu favor ou contra você. Quando você tem dívida, os juros compostos aumentam o que você deve. Quando você investe, eles aumentam o que você ganha. Em um financiamento, os juros são calculados sobre o saldo devedor. No início, a maior parte da parcela vai para juros. Só depois começa a reduzir o principal. Isso significa que, ao amortizar, você ataca diretamente a base dos juros futuros. Por exemplo, um financiamento de R$200 mil a 1% ao mês por 120 meses tem parcela de cerca de R$ 2.869. Ao longo do tempo, você pagará mais de R$ 144 mil de juros. Se amortizar R$ 20 mil no 12º mês, pode reduzir o total de juros em R$ 40 mil e encurtar o prazo em 20 meses. Esse é um ganho real, certo e imediato. Já o investimento leva tempo para gerar resultados semelhantes. Mesmo com juros compostos, você precisa de anos para ver o efeito exponencial. Além disso, o tempo é seu aliado no investimento, mas seu inimigo na dívida. Quanto mais cedo você amortizar, maior será a economia. Quanto mais cedo você investir, maior será o crescimento. Mas aqui está o ponto-chave: a dívida cresce rápido e o investimento cresce devagar. Um financiamento a 1,5% ao mês dobra em 4,5 anos. Um investimento a 1% ao mês dobra em 5,8 anos. Ou seja, a dívida cresce mais rápido. Portanto, se a taxa da dívida for maior que a do investimento, amortizar é mais eficiente. Você elimina um crescimento acelerado e evita um buraco que só se aprofunda. E não se esqueça: ao amortizar, você também melhora seu score de crédito, reduz seu endividamento e aumenta sua capacidade de tomar novos empréstimos no futuro, se necessário. Já o investimento, por mais poderoso que seja, exige tempo, disciplina e paciência. E, enquanto você espera, a dívida continua cobrando juros todos os meses. Por isso, o ideal é equilibrar. Amortize o essencial, mas não deixe de investir completamente. O segredo é priorizar. Se a dívida é cara, pague primeiro. Se é barata, invista. Mas só se você já tiver um fundo de emergência e estiver confortável com o risco. Muito do que decide entre amortizar ou investir está ligado ao seu perfil de risco. Jovens que estão começando a investir muitas vezes subestimam o impacto emocional das perdas. Investir R$10 mil em ações e ver cair para R$8 mil em um mês pode ser traumático. Já amortizar R$10 mil e ver sua parcela cair ou o prazo encurtar traz alívio imediato. Por isso, mesmo que matematicamente o investimento pareça melhor, se você não tem estômago para a volatilidade,
amortizar pode ser a escolha mais inteligente. Além disso, você precisa ter um fundo de emergência antes de decidir qualquer uma das duas opções. Sem uma reserva de 6 a 12 meses, qualquer imprevisto pode te forçar a voltar a se endividar, e aí todo o esforço vai por água abaixo. Se você ainda não tem esse colchão, a prioridade não é amortizar nem investir. É poupar. Outro fator: sua estabilidade financeira. Se seu emprego é volátil, ou você trabalha com renda variável, reduzir despesas fixas, como parcelas de financiamento, aumenta sua segurança. Já se você tem um salário estável, bons benefícios e perspectiva de crescimento, pode-se dar ao luxo de manter uma dívida barata e investir o excedente. Mas atenção, isso não é uma regra. Cada pessoa é diferente. Alguns preferem dormir em paz, sem nenhuma dívida. Outros querem acelerar o patrimônio, mesmo com risco. O importante é ser honesto consigo mesmo. Não decida baseado no que o influencer fez, mas no que faz sentido para a sua vida. E lembre-se, segurança financeira não é ausência de dívidas. É ter controle, planejamento e opções. Amortizar pode trazer mais opções no futuro. Investir também. A escolha depende do seu equilíbrio entre risco, retorno e bem-estar emocional. A boa notícia é que você não precisa escolher entre amortizar ou investir. Pode fazer os dois, de forma equilibrada. Uma estratégia inteligente é: destine 70% do excedente para amortizar dívidas caras, acima de 1% ao mês, e 30% para investir. Assim, você reduz juros e começa a construir patrimônio. Depois que as dívidas caras estiverem quitadas, aumente a fatia para investimento. Outra opção: amortize o suficiente para reduzir a parcela mensal e aliviar seu orçamento, e invista o que sobrar. Isso melhora seu fluxo de caixa e ainda permite crescimento. Você também pode usar o método de amortização progressiva. A cada aumento salarial, aplique metade no investimento e metade na amortização. Assim, cresce sua renda e reduz sua dívida ao mesmo tempo. O segredo é ter disciplina. Não adianta escolher um caminho e desistir no primeiro imprevisto. E lembre-se, o mais importante é agir. Muitos jovens ficam paralisados por não saber o que fazer. Mas qualquer decisão consciente é melhor que nenhuma. Comece pequeno. Amortize 500 reais. Invista R$ 300. Aos poucos, você vai ajustando conforme os resultados. Finanças pessoais não são sobre perfeição. São sobre consistência. Vamos a exemplos reais. João tem R$ 15.000 extras. Tem um financiamento de carro a 2% ao mês. Ele pode amortizar e economizar R$ 38.000 em juros. Ou investir em Tesouro Selic a 11% ao ano, 0,87% ao mês. Resultado: amortizar é melhor. Ana tem um financiamento imobiliário a 0,8% ao mês, IPCA mais 4,5%. Ela pode amortizar ou investir em FIs com retorno médio de 1,1% ao mês. Com 10 ou mais anos de prazo, o investimento pode sair na frente, se o mercado se manter. Lucas tem dívida no cartão a 14% ao mês. Ele nem deveria pensar em investir. Deve amortizar imediatamente. Esses casos mostram que a decisão depende do contexto. Não existe fórmula mágica. Mas a regra geral é: dívida maior que 12% ao ano, amortize. Dívida menor que 7% ao ano, considere investir. Entre 7% e 12%, analise prazo, risco e perfil. E sempre, pague dívidas caras primeiro. No final das contas, a decisão entre amortizar financiamento ou investir depende de 3 fatores: taxa da dívida, retorno esperado do investimento e seu perfil de risco. Se a taxa da dívida for maior que o retorno real do investimento, amortize. É matemática pura. Se for menor, e você tiver fundo de emergência e estômago para o risco, invista. Mas nunca negligencie a segurança emocional. Finanças são 20% técnica e 80% comportamento. Comece entendendo seu contrato. Calcule o CET da dívida. Compare com opções de investimento reais. E
Acima de tudo, haja. Informação sem ação não transforma sua vida. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal para mais vídeos de educação financeira prática, realista e sem enrolação. Se este vídeo te ajudou a entender melhor suas finanças, dê seu like. Isso ajuda demais no algoritmo. Compartilhe com alguém que está indeciso entre pagar dívida ou investir. Esse conteúdo pode mudar a vida dessa pessoa. E nos comente aqui embaixo: qual é a sua meta de investimento nos próximos 12 meses? Lembre-se, liberdade financeira não vem da sorte. Vem de escolhas inteligentes, todos os dias.